Olá, seja bem-vindo ao Pedra Angular. O meu nome é Miguel, do Centro de Educação Alameda, e nessa semana nós vamos falar a respeito de um tema muito importante: como se manter equilibrado em tempos de angústia. Nesses tempos que estamos vivendo, com muitas questões envolvendo saúde, envolvendo política, nós podemos ser levados à angústia, à aflição, quando olhamos para as circunstâncias, quando olhamos para o mundo ao nosso redor. Porém, eu quero conversar com você a respeito de uma passagem bíblica que está lá no Sermão do Monte, em que Jesus nos dá uma lição muito importante a respeito disso. O texto é o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 5. O texto vai dizer: "Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra." E é sobre isso que nós vamos falar. Vamos recorrer à Bíblia, a nossa regra de fé e prática, para nos situarmos diante de situações e de contextos tão desafiadores. Nesse texto, Jesus está ensinando aos seus discípulos, ele está no monte, o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha, e então ele vai dizer: "Bem-aventurados os mansos." Muito bem, vamos nos debruçar por um momento a respeito dessa palavra. O que seria essa mansidão? O que significa ser manso? E quando nós recorremos à Bíblia e quando nós entendemos o contexto na qual esse texto está inserido, nós vamos aprender que mansidão, ela não é uma apatia, não é fraqueza, não é insensibilidade, não é indiferença. Mansidão também não é uma falta de personalidade. Mansidão é sim um espírito equilibrado, um espírito submisso a Deus. E é dentro dessa perspectiva de mansidão, de equilíbrio, de domínio próprio, de submissão a Deus que nós vamos falar nesse vídeo. A mansidão, ela levanta muralhas, fortalezas ao redor da nossa alma, não permitindo que nós sejamos assim abalados pelas circunstâncias. Porque vamos lembrar que estamos falando em mansidão, em submissão a Deus, em contraponto com a angústia, com a aflição. Nós temos em muitos momentos ouvido de outras pessoas, ouvido na mídia, algumas frases do tipo: lute, se defenda, exija os seus direitos, somente os fortes e preparados vencem. São frases comuns, rotineiras, porém nós precisamos compreender que dentro de um contexto bíblico, dentro de uma submissão a Deus, nós temos alguém que luta por nós, nós temos alguém que defende a nossa causa, e por isso a questão da submissão a Deus, da mansidão, de se permitir ser ministrado pelo Espírito Santo, isso faz toda a diferença. Isso é muito relevante e isso pode sim aquietar o nosso coração, isso pode sim nos direcionar a caminharmos com paz, a caminharmos olhando para Deus, mesmo diante dos desafios, mesmo diante das dificuldades. Muitas pessoas, e talvez esse seja o seu caso também, podem estar sofrendo, estar angustiadas diante das circunstâncias e também diante de injustiças sofridas. Isso sim traz angústia, isso traz aflição para o nosso coração, mas nós precisamos mais uma vez recorrer à Bíblia, recorrer às palavras de Jesus para entendermos o que ele está falando ou o que ele falou a respeito disso. Nós vamos ler um texto muito importante, muito precioso, lá no Evangelho de Mateus também, no capítulo 11, nos versículos 28 e 29. O texto diz assim: "Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem o meu jugo sobre vocês e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma." São palavras de Jesus. Ele fala a respeito de si próprio. Ele vai dizer que
Ele é manso e humilde de coração. E quando olhamos para Jesus, nós entendemos que Jesus, ele era 100% guiado pelo Espírito Santo. Ele era totalmente submisso a Deus. Ele não só era, mas ele é e ele será eternamente. Por isso, nós aprendemos aqui em Jesus, a nossa maior referência, que precisamos lançar sobre ele toda a nossa angústia, toda a nossa aflição. Precisamos tomá-lo como referência, enxergar que precisamos da mansidão sobre o nosso coração para seguirmos, para prosseguirmos olhando para o alto com a cabeça levantada. Mansidão também, ela pode ser entendida como uma força controlada, uma força debaixo de um domínio. E esse domínio, obviamente, é o domínio do Espírito Santo. Por isso começamos dizendo que mansidão não é sinônimo de fraqueza, pelo contrário, é sinônimo de força, porém uma força sob controle. Jesus, como nosso maior exemplo, ele tinha toda a força dentro dele, porque vamos nos lembrar que Jesus, embora seja 100% homem, também é 100% Deus. Jesus podia todas as coisas, toda a força do universo estava sobre ele. Porém, ele submetia essa força debaixo de uma direção vinda do Pai. Ele vai dizer que aquilo que ele fazia porque o Pai também fazia e porque ele tinha recebido então essa direção de Deus. Meus irmãos, como é importante nesse tempo estarmos submissos à ação de Deus, estarmos sensíveis a entender, a compreender aquilo que Deus espera de nós. E nesses tempos de aflição, de angústia, de injustiça, nós precisamos, mais do que nunca, entendermos da parte de Deus as atitudes e o comportamento que Ele espera de nós. Jesus, ele não foi inoperante, ele confiou inteiramente a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes a palavra mansidão ela pode ser confundida também com inoperância. E não é. Mansidão é uma operação, é um movimento, é uma ação guiada pelo Espírito Santo. Então, nós aprendemos que mansidão ela é força sob controle, ela é operância, ela é atitude, ela é ação, ela é equilíbrio, ela está debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos aprender com Jesus. Todas as vezes que somos injustiçados, todas as vezes que somos desafiados, todas as vezes que nos afligimos ou nos angustiamos por alguma coisa, nós precisamos nos lembrar que temos habitando em nós o Espírito Santo de Deus. Precisamos nos lembrar que estamos debaixo da direção de Deus. Por isso, precisamos compreender também que muitas das vezes, quando somos desafiados, a melhor posição que nós podemos nos colocar é de joelhos aos pés do Senhor, porque toda vez que nos prostramos diante dele, ele se levanta do seu trono, ele luta por nós e ele toma a nossa causa nas suas mãos. Perceba que mansidão também significa entregar nas mãos do próprio Deus a nossa causa. E quando entregamos a nossa angústia, a nossa aflição nas mãos dele, ele se levanta e ele luta por nós. Enfim, mansidão, ela traz contentamento, ela traz satisfação. E é por isso que a segunda parte do versículo vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Meus irmãos, há uma chave espiritual muito importante aqui. O contentamento, a satisfação, a alegria genuína em Deus e não presa às circunstâncias, nos faz herdeiros de tudo aquilo que o Senhor tem separado para nós, seja nesse tempo, aqui na terra, e também na eternidade, quando estaremos para sempre com Ele. Por isso, lembre-se disso,
Bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. Isso é uma característica do próprio Jesus e precisamos aprender dele e tomar essa verdade para as nossas vidas. Se você gostou desse vídeo, se ele foi útil, compartilhe, inscreva-se também no nosso canal, ative o sininho para que você receba notificações a respeito do Pedra Angular e a respeito dos vídeos da Igreja Batista Alameda. Deixe seu comentário, deixe sua opinião e entre em contato conosco também pelo ensino@alameda.org.br. Deus te abençoe e até o nosso próximo Pedra Angular.